Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Petterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Estamos no ar com mais um programa Conexão. Bom dia a você, ouvinte da Rádio FMZ, que já está preparando seu almoço ou que está no carro, se deslocando aqui pela nossa cidade, pela região serrana. Seja bem-vindo ao programa Conexão. Na próxima segunda-feira, dia 10 de maio, Venda Nova do Imigrante comemora 33 anos de emancipação política. O formoso recanto, escrito por Benjamin Falquetto, se destaca na região serrana como um polo de forte comércio, serviços de saúde, educação e agroturismo. Uma terra de oportunidades que atraiu os imigrantes italianos no início do século XX e continua abrindo suas portas aos novos imigrantes que chegam a essa terra em busca de oportunidades. Venda Nova tem sua história preservada de diversas formas, mas olha sempre para o futuro, para a inovação e constrói seu próprio caminho. Assim como fizeram seus primeiros moradores com enxadas e a força do braço, hoje o povo vendanovense busca o desenvolvimento e a qualidade de vida nesse território, que já reúne cerca de 25 mil habitantes. O programa Conexão de hoje vai abordar o início da ocupação do território de Venda Nova pelos imigrantes italianos e como essa colonização influenciou e contribuiu para essa Venda Nova de hoje, que é minha, que é sua, que é nossa. Para a conversa de hoje, nosso convidado é Renato Petterle, doutorando em História, que vem pesquisando a história local, as memórias e a organização social de Venda Nova. Bom dia, Edésio, bom dia o pessoal da Rádio FMZ, bom dia a todos os ouvintes. Eu agradeço o convite mais uma vez aqui do programa Conexão. Já participei uma vez aqui no ano de 2014, falando sobre intolerância religiosa, e hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre a história de Venda Nova. Tenho certeza que será uma conversa muito proveitosa, Renato. Mas antes de iniciarmos nossa entrevista, nós vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos. Fiquem conosco. Conexão. Apresentação, Edésio Petterle. Você está ouvindo Conexão. Estamos de volta e hoje recebemos aqui no programa Conexão o doutorando em História Renato Petterle e vamos conversar sobre a história de Venda Nova, sobre a história da imigração italiana aqui no nosso município. Renato, quais as raízes da imigração em Venda Nova e como foi esse período de assentamento das primeiras famílias aqui no município? O Edésio, para falar de Venda Nova, a gente tem que falar de imigração italiana, né? E o homem sempre se deslocou pela superfície da terra em busca de melhores condições de sobrevivência. O homem sempre migrou desde a pré-história. E esse deslocamento de seres humanos pela superfície da terra é o que a gente chama de migração. Mas é a partir do século XIX que grandes quantidades de pessoas vão se deslocar. É a partir do século XIX que grande quantidade de europeus vão se deslocar buscando melhores condições. E claro que a migração ela parte do filtro pessoal do indivíduo, mas existem condições gerais que motivam essa saída. Então eu vou falar alguns motivos aqui que foram determinantes para o fluxo migratório italiano da segunda metade do século XIX, que é o que interessa para a história de Venda Nova, né? O principal fator que motivou as migrações italianas foi a chegada das relações capitalistas de produção que atingiram toda a Europa e atingiram também os camponeses italianos. Mas como assim, né? Relações capitalistas de produção? É assim, antigamente o camponês italiano trabalhava no pequeno pedaço de terra com a sua ferramenta, transportando as suas mercadorias em burros e cavalos. Acontece que com a chegada das máquinas da Revolução Industrial, o trabalho de um operário vai passar a equivaler ao trabalho de vários camponeses. E com a Revolução Industrial também chegam as locomotivas a vapor. E locomotivas a vapor transportam muito mais mercadorias do que burros e cavalos. Então, assim, milhões de camponeses italianos não vão ter como mais fazer concorrência frente aos grandes proprietários de terra, que se tornavam proprietários de terra através de leilões.
Porque antes a terra na Itália era um meio de sobrevivência do camponês. A terra era utilizada pelo camponês como meio de tirar a sua renda, de tirar o seu sustento. Só que com a chegada do capitalismo, a terra também passa a ser um instrumento de venda. Então esses proprietários, quando eles introduzem as máquinas nos campos, eles deixam milhões de camponeses sem trabalho. E a indústria italiana que estava nascendo na época não era suficiente para dar conta de absorver essa mão de obra que ficava disponível nos campos. Então, Edésio, um outro fator que também foi muito determinante para o fluxo migratório italiano foi que o avanço da ciência ele trouxe melhores remédios. E esses remédios combatiam as doenças, combatiam as enfermidades e controlavam a mortalidade. Então isso fez que o número de pessoas aumentasse muito. Para você ter uma noção, a Itália tinha, em 1887, a Itália tinha 30 milhões de pessoas, mas 21 milhões ainda viviam nos campos. Então, Edésio, é assim, se você tem uma família muito numerosa, se você não tem mais a terra, se você não tem mais de onde tirar o seu sustento, a sua família vai começar a se alimentar mal. A sua família vai começar a ingerir uma quantidade de calorias que não é suficiente para uma boa dieta. A sua família vai começar a passar fome e em muitos lugares da Itália vai se comer insetos, vai se comer sopa de cebola. E segundo o livro do Silmar Franceschetto, Lembranças Camponesas, em alguns lugares da Itália, um ovo vai chegar a ser dividido em 7 pessoas na Itália, né? Um outro fator que também foi determinante para as migrações italianas foi o processo de unificação que a Itália vai passar no século XIX. É assim, a Itália, em pleno século XIX, ela não era um país unificado como é hoje o Brasil. A Itália era um emaranhado de povos, de reinos, de ducados, de principados, cada um com a sua língua, com o seu costume. E a Itália vai passar por um processo de unificação que foi um processo de unificação muito conturbado, com muitas guerras, com muitos conflitos. E essas guerras massacraram boa parte da população. Aí, ao final do término do processo de unificação na década de 1860, os camponeses vão permanecer como antes. Os camponeses não tiveram suas reivindicações atendidas, eles continuaram sem terra, sem trabalho e passando fome. E ainda foram excluídos do sistema eleitoral, ou seja, continuavam sem voz. Porque a nobreza italiana vai continuar detentora das grandes propriedades de terra no sul e principalmente no sul, né, e no centro da Itália. Então esses são os fatores gerais que explicam o fluxo migratório italiano da segunda metade do século XIX. Claro que existem condições específicas de cada região, né? Como por exemplo na região do Trento, atual norte da Itália, mas que na época fazia parte do Império Austro-Húngaro, mas que o Trento era uma região de cultura e língua italiana. Na região do Trento, o Império Austro-Húngaro se metia em muitas guerras e muitas confusões. E havia muitas convocações militares para essas guerras. Então muitos jovens trentinos fugiam diante dessa situação, fugiam das convocações, porque eles não tinham como pagar a quantia que deixava eles fora do recrutamento militar. Então muitos jovens trentinos emigravam fugindo das convocações militares. Esse é um exemplo de condição específica, né? Então, diante dessa situação de fome, de pobreza, de miséria italiana do século XIX, muitos italianos vão tomar a decisão de emigrar. E emigrar para onde? Principalmente para o continente americano. E por que emigrar para o continente americano? Assim, no século XIX, Edésio, a América estava passando pela transição das relações de trabalho senhor-escravo para burguês assalariado, né? O que é isso? No século XIX, a escravidão estava em baixa aqui na América. E no caso do Brasil, principalmente a partir de 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de navios negreiros aqui para o Brasil. Então a elite imperial brasileira, o governo brasileiro da época, vai começar a desejar um novo trabalhador para o Brasil. Quem é esse trabalhador? O europeu branco. Aí é importante ressaltar que se havia sim trabalhadores disponíveis aqui no Brasil, os negros livres, os caboclos, os ex-escravos,
mas a elite imperial brasileira queria o europeu branco para ser o responsável pelo desenvolvimento do Brasil. Era o europeu branco que iria vir para branquear o Brasil, que era um desejo da época também, se branquear o Brasil. Então o Brasil vai começar com muitas propagandas na Itália, propagandas na Espanha, propagandas na Alemanha, com propagandas dizendo que aqui no Brasil havia muitas terras férteis, de que as terras seriam cultiváveis, de que aqui o imigrante ia conseguir realizar o seu sonho de conseguir um pedaço de terra, que era o desejo de muitos imigrantes italianos. E os governos das províncias de São Paulo e até mesmo os fazendeiros de café aqui do Brasil vão pagar muitas passagens para os imigrantes vir para cá. E essas passagens pagas foram condições determinantes para que muitos italianos e muitos espanhóis também do sul da região da Andaluzia viessem aqui para cá. Porque na época os Estados Unidos até pagavam um salário melhor, o serviço lá era melhor um pouco, mas os imigrantes eram tão pobres que muitos não tinham nem condição de pagar a passagem. Então a passagem paga foi um fator determinante para que muitos italianos e muitos espanhóis viessem aqui para o Brasil. Então os imigrantes vão chegar nas fazendas de café do Rio de Janeiro e São Paulo, e eles vão chegar no momento que os fazendeiros ainda não tinham separado o jeito de lidar com o escravo do jeito de lidar com o imigrante. O fazendeiro, ele confundia os trabalhadores. O fazendeiro não sabia separar o jeito de lidar com o escravo com o jeito de lidar com o imigrante. E muitos imigrantes vão chegar até mesmo a apanhar de chicote nas fazendas. E no caso do Espírito Santo, tinha sim as fazendas de café, mas predominaram as colônias de imigração. O que é uma colônia de imigração? É um pedaço de terra destinado aos imigrantes, e nesse pedaço de terra os imigrantes deveriam trabalhar e produzir. A principal colônia que interessa para a história de Venda Nova é a colônia do Rio Novo, que abrangia os atuais territórios de Alfredo Chaves, Rio Novo do Sul, Iconha, um pedaço de Anchieta, um pedaço de Guarapari, um pedaço de Marechal Floriano. Então, Renato, os imigrantes eles não chegaram diretamente em Venda Nova depois que vieram da Itália, né? Estando no Brasil, como que os imigrantes chegaram a esse território que hoje é Venda Nova? O imigrante chegava ali no porto de Benevente, atual município de Anchieta, no sul do estado, e era direcionado para as colônias de imigração. E nesse trajeto para as colônias de imigração, os imigrantes passaram muitas dificuldades. Os rios não eram totalmente navegáveis, as estradas eram muito ruins, lamacentas, as matas eram fechadas, e muitos imigrantes chegaram até mesmo a ter que se abrigar debaixo de pedras, vivendo praticamente em cavernas, e também debaixo da catana. A catana, que é uma árvore bem alta, com raízes elevadas sobre solo. Então os imigrantes italianos colocavam folhas entre as raízes e estabeleceram morada ali debaixo da catana, né? Pensa só que situação. E chegando nas colônias de imigração, a realidade que o imigrante encontrava era muito diferente do que foi divulgado lá na Itália. As terras da colônia eram pedregosas, eram lamacentas porque os rios enchiam e alagavam. As estradas eram horríveis, dificultando, né, o escoamento da produção, sendo que alguns imigrantes italianos, Edésio, tiveram até que se alimentar em alguns momentos de carne de burro morto, carne de urubu e carne de rato para conseguirem sobreviver. E então, diante dessa situação de fome, de miséria ali na colônia do Rio Novo, eles foram informados por viajantes de que aqui em Venda Nova havia terras boas, terras férteis. Eles vão acreditar nessa história e vão sair, principalmente de hoje, onde hoje é a região do Araguaia, e vão vir aqui para Venda Nova num trajeto que também foi muito difícil, muita chuva, mata fechada, e eles vão se alimentar nesse trajeto de rapaduras e palmito que eles achavam nas matas. E a primeira família a chegar aqui em Venda Nova foi a família Venturim, no início da década de 1890, a família do senhor Amadeu Venturim, e logo depois vieram as outras famílias, né? Altoé, Cola, Mascarello, Zavarize e tantas outras que habitam aqui hoje a região de Venda Nova. Agora nós vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos com o programa Conexão de hoje. Conexão. Conexão. Apresentação: Edésio Petterle.
Estamos de volta com Conexão aqui na Rádio FMZ e o tema do programa de hoje é em homenagem ao aniversário de Venda Nova do Imigrante. Estamos conversando sobre imigração italiana com o doutorando em História, Renato Peterli. Renato, continuando a nossa entrevista, os imigrantes estando aqui em Venda Nova e construindo a sua vida nesse território. Como que a imigração italiana influenciou na formação sociocultural da população de Venda Nova? A principal influência, a principal contribuição da imigração italiana para Venda Nova foi o voluntariado. O voluntariado que, segundo o senhor Benjamin Falquetto, aqui em Venda Nova, tem origem num surto de febre tifoide no ano de 1919. Foi assim, o seu Amadeu Venturim, quando ele passou aqui por Venda Nova, ele viu que as terras eram baixas e que os rios iriam subir e iriam alagar, e ia formar um terreno propício para o surgimento de mosquitos. Então ele viu isso e seguiu direto e foi morar em São João de Viçosa. Anos depois, em 1919, as previsões do seu Amadeu Venturim se confirmaram. Venda Nova foi atingida por um surto de febre tifoide que atingiu muitas famílias. Na época, Venda Nova era habitada por cerca de 30 ou 40 famílias de imigrantes italianos e muitas pessoas ficaram acamadas, muitas pessoas ficaram doentes. Algumas famílias que não ficaram tão doentes, algumas pessoas que tinham uma condição melhor de socorro, como por exemplo o senhor Domingos Perim, foram de casa em casa vendo os doentes. O senhor Domingos Perim recomendava algum chá para abaixar a febre e assim controlou a situação até que um médico foi trazido de Castelo para Venda Nova com remédio para os doentes. Então essas famílias que não ficaram tão doentes ajudaram as outras famílias nos trabalhos diversos, como na colheita do café, na colheita do milho, na colheita do feijão, fazendo os afazeres domésticos. E esse espírito voluntariado, ele perpassou a história de Venda Nova toda, seja na construção de igrejas, na construção de estradas, e no ano de 2013, com o projeto de lei do Thiago Otoé, o voluntariado ele foi declarado um patrimônio histórico e cultural de Venda Nova. E hoje Venda Nova é reconhecida como capital do voluntariado aqui no estado do Espírito Santo. Então, a principal contribuição da imigração italiana para Venda Nova foi o voluntariado. Realmente, Renato, o voluntariado eu acredito que seja uma das grandes marcas de Venda Nova e o que a torna diferente de outros municípios. E também pelo voluntariado, nós percebemos em Venda Nova uma união significativa em torno de instituições, de entidades, de grupos que contribuem para o município ser o que ele é. Como essa formação de trabalho faz a diferença na história do município? Esse espírito de união que os imigrantes tiveram fez com que eles se aproximassem. E diante das dificuldades que a região aqui impunha a eles, a única estratégia de sobrevivência que eles tinham era de permanecer unidos. E essa união entre os imigrantes resultou em diversos grupos e associações. Isso desde o começo do século XX, com a Cooperativa do Café, até outros grupos como Casa da Cultura, Agrop e tantos outros. E no meu trabalho de mestrado eu tive a oportunidade de visitar 4 associações aqui em Venda Nova, a FEPOL, Trevisani nel Mundo, Círculo Trentino e Coral Santa Cecília. E assim, a FEPOL, a associação mais famosa, a história da FEPOL está ligada diretamente à Festa da Polenta, que acontece desde 1979 aqui no município. Todo ano, graças ao trabalho de mais de 1.500 voluntários, a FEPOL consegue arrecadar muito dinheiro que é revertido em benefícios para a população, benefícios para a PAI, para o hospital, para esportes em comunidades carentes e para as associações também. A outra associação é a Trevisani nel Mundo, que é uma associação dos descendentes do Treviso e do Vêneto. É uma associação que é marcada principalmente pela preservação e pela manutenção da cultura do Treviso e do Vêneto aqui em Venda Nova. Então, preservar as roupas, preservar os costumes, preservar as danças, preservar as falas, preservar as músicas, são características muito marcantes no Trevisani. Tanto é que tem gente que está vindo lá da Itália para pegar características aqui em Venda Nova, características que eles lá já perderam. E para manter essas características, o Trevisani faz várias ações, e as ações que mais se destacam são a Noite da More do Vinho, a missa em língua italiana e o desfile das famílias no sábado de manhã da Festa da Polenta.
A outra associação é o Círculo Trentino, que é uma associação dos descendentes do Trento, aqui em Venda Nova. É uma associação que quer sempre divulgar a cultura do Trento aqui em Venda Nova. Eles já conseguiram arrecadar dinheiro do Trento aqui para Venda Nova, para desenvolver atividades de esportes em comunidades carentes. Eles também já patrocinaram viagens de grupos de dança daqui de Venda Nova para outros estados. E um evento muito legal que eles fazem é o Jantar Trentino. É um evento muito bacana, onde são servidos pratos típicos que mesclam as características do Trento com características da dialética que o imigrante e o descendente trentino passaram aqui em Venda Nova. A outra associação é o Coral Santa Cecília, que começou as suas atividades em 1944, mas que foi reconhecido como associação no ano de 1959. E o grupo já realizou teatro, né? Mas é um grupo que fica marcado por cantar a história de Venda Nova. O grupo não canta não só em português, mas também em italiano, em latim. Ainda mais no começo, era muito em latim que se cantava. E Venda Nova hoje tem a AFEPOL, que faz um trabalho excelente de divulgação da cultura do imigrante italiano aqui em Venda Nova. Mas antes da AFEPOL, a referência de Venda Nova era o coral. Antes de ter a Festa da Polenta, quem levava a cultura do imigrante italiano de Venda Nova para os outros lugares era o Coral Santa Cecília. Então foram essas associações que eu visitei e elas são muito importantes para a história de Venda Nova. Vamos fazer agora mais um intervalo, mas é rápido e já voltamos com o programa Conexão. Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você. Conexão. Apresentação, Edésio Petterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje a nossa conversa é com Renato Petterle. Renato, falamos até aqui muito sobre história, né? Agora eu te pergunto, qual é a importância das novas gerações conhecerem a história do município e quais são os desafios para o futuro da história de Venda Nova? É assim, Edésio, a modernidade e a tecnologia, elas avançam num grau absurdo. E a modernidade, ela não recorre ao passado para se justificar. A modernidade não olha para o passado, a modernidade não olha para a tradição para se justificar. A modernidade se faz pelo presente, a modernidade se julga pelo presente, ela vive para e pelo presente. Então, de certo modo, a modernidade acaba desgastando a nossa relação com o passado. A modernidade acaba enfraquecendo o nosso vínculo com o passado. E é assim, a nossa memória e a nossa história são o que nos definem enquanto indivíduos. Se retirar da gente as experiências violentas e carinhosas que a gente recebeu na nossa vida, se retirar da gente a nossa memória, se retirar da gente a nossa história, a gente vai ficar sem identidade, a gente não vai ter uma referência, a gente não vai saber como se guiar. E o mesmo acontece com o povo. Um povo que não conhece a sua história, um povo que não tem memória da sua história, é um povo que está mais suscetível às variações do presente. É um povo que está mais suscetível a ser levado por forças exteriores. Então, é muito importante que as gerações mais novas conheçam as histórias das suas famílias, a história das suas cidades de Venda Nova. E respondendo à pergunta qual o principal desafio para a história de Venda Nova, é assim. Quando eu visitei as associações, eu tive contato com as pessoas das associações, eu aprendi muito sobre a história de Venda Nova. As pessoas das associações sabem muito sobre a história de Venda Nova. E Venda Nova ainda tem muita história a ser contada. E onde estão essas histórias? Resposta: essas histórias estão nas memórias dos descendentes de imigrantes italianos. Então é urgente que sejam feitos mais trabalhos de história oral, para que essas memórias sejam visitadas, para que essas memórias sejam trazidas à tona e para que essas memórias principalmente sejam valorizadas e sejam registradas. E isso não é só com a memória dos descendentes de imigrantes italianos, não. É com os negros e com as outras descendências também. Até mesmo porque os guardiões da memória das histórias de Venda Nova, eles são pessoas com idade já avançada. E se não forem feitos trabalhos de história oral,
muita história de Venda Nova corre o risco de se perder. Então, o principal desafio que eu vejo para a história de Venda Nova é esse, que sejam feitos mais trabalhos de história oral. Renato, antes de encerrarmos a nossa conversa, eu gostaria que você fizesse algumas indicações de livros que você utilizou nos seus estudos, para quem porventura está nos ouvindo e quer ler, quer pesquisar um pouco mais sobre a história de Venda Nova. Quais são os livros aí que você indicaria? Vou indicar aqui uma bibliografia local que eu utilizei, a bibliografia dos autores, são os livros do Sr. Benjamin Falquetto, os livros do Sr. Máximo Zandonadi e o livro do Padre Cleto. É muito importante que as pessoas leiam esses livros, porque tem muito conhecimento sobre a história de Venda Nova. Um livro que não é de um autor daqui de Venda Nova, mas que é muito importante para conhecer o contexto histórico da imigração italiana, é o livro Colônias Imperiais na Terra do Café, do autor Renzo Grosselli, e é um livro que está disponível na internet, no site do Arquivo Público do Espírito Santo, só digitar lá que vai aparecer. E também divulgo aqui o meu trabalho, né? Se chama Associações e Memória da Imigração Italiana em Venda Nova do Imigrante, 1959-2020. Só digitar no Google também que aparece. Conexão. E assim chegamos ao final do programa Conexão de hoje, onde conhecemos um pouco mais das raízes da história de Venda Nova do Imigrante, da influência da imigração italiana na nossa cidade. Agradeço ao nosso convidado, o doutorando em História Renato Peterli. Obrigado, Renato, por essa aula aqui de História no programa Conexão, e seja sempre bem-vindo e sucesso aí nos seus estudos. Com certeza, Désio. Eu que agradeço o convite, parabenizo você, parabenizo a Rádio FMZ por sempre abrir espaço para assuntos diversos. É muito importante fomentar a diversidade na comunidade, e parabéns para a Venda Nova, né? Essa cidade que a gente nasceu, onde a gente vive, né? Uma cidade que faz muitas festas para o povo. Isso aí, muito obrigado. Obrigado, Renato, e obrigado também a você, ouvinte, que nos acompanhou em mais uma edição do programa Conexão. Parabéns, Venda Nova, parabéns ao povo vendanovense, que assim como essa história inspiradora, o futuro de Venda Nova também seja brilhante. E claro, para isso acontecer, depende de cada um de nós. Obrigado a você, ouvinte, e até o próximo programa Conexão. Até lá! Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.